Eu sou a aluna Andira do primeiro ano B e hoje estamos aqui com o primeiro episódio do nosso mais novo quadro, Superando a Cada Dia, regente pela professora Karina Helena. Hoje teremos a mais nova e convidada especial, Tia Lana, que irá contar sua história de superação para que possa inspirar cada vez mais pessoas. Para começar, Tia Lana, qual é a sua história? Você a considera uma história de superação? Se sim, o porquê? Sim, a minha história ela é uma história de total superação, mas uma pessoa com uma história, ela não é resumida em uma parte. Contar um fragmento de uma história é diferente de contar uma história inteira. Então, devido ao tempo, com relação ao que a gente conversou, eu acho que o mais simples seria contar a vocês a maior superação na minha vida, que de fato foi a minha fé. Não é segredo para ninguém que nós estudamos num colégio cristão. Então, eu não nasci numa família cristã e eu acredito que essa foi a maior superação da minha vida. Foi uma virada de página e que me levou a diversas outras superações, inclusive a estar aqui. Eu nasci numa família de berço católico, eu cresci na igreja católica, mas chegou um determinado momento que eu me frustrei com a igreja católica. Não aconteceu nada especificamente, acho que foi mais uma fase da minha vida que me levou a me afastar do lugar onde foi exercida a minha primeira fé. Eu tinha muitos problemas de saúde, eu tinha problemas de saúde considerados incuráveis pela medicina, e depois de me afastar da igreja, a situação piorou bastante. Em busca de cura, em busca de paz, em busca de um reconforto, eu encontrei algumas outras religiões que eu me envolvi, algumas delas bem profundamente, e acho que a que eu cheguei mais longe foi na Wicca. Eu cheguei a ser sacerdotisa Wicca, e depois dessa quantidade de religiões em que eu me envolvi, da quantidade de coisas que eu aprendi, foi como se eu não pertencesse a lugar nenhum e não fosse de lugar nenhum. Isso me deixou muito perdida, muito frustrada, e o que era para ser uma história, o que eu buscava, algo melhor, ficou pior. E a minha situação foi cada vez mais decadente. Eu tinha depressão, eu tinha síndrome do pânico, eu tive esquizofrenia, eu tive diversas doenças psicossomáticas também, não apenas físicas. E no meio deste caminho, eu comecei a trabalhar num lugar onde o dono, o meu chefe, era cristão. E ele me colocou estrategicamente, hoje entendo, em um lugar onde eu tinha acesso a muitos livros. Eu sempre gostei muito de ler, mas todos esses livros eram cristãos. E conforme eu ia lendo aquele conteúdo, isso começou a confrontar aquilo que eu acreditava. Eu era feminista, eu tinha uma visão completamente diferente do mundo. Então, conforme eu fui lendo, aquilo começou a confrontar o que eu conhecia, o que eu acreditava. Chegou um determinado momento em que eu comecei a ler a Bíblia para ver se aqueles livros coincidiam com a Bíblia de fato, da maneira que eles falavam. Eu comecei a perceber que muita coisa que eu ouvia da Bíblia era mentira. Muita coisa que as pessoas diziam que era evangelho, que era Jesus Cristo, que era personagens bíblicos, eram mentira, confrontada de fato com as escrituras. E neste período da minha vida, eu fiquei numa grande confusão, porém eu não abri mão daquilo que eu já era. E nesse período eu tive um acidente. Esse acidente foi muito grave, eu tive um traumatismo craniano e eu fiquei hospitalizada em estado grave. Quando eu acordei no hospital, eu não sei da onde que eu tirei que era Jesus que tinha me salvado. Não tinha explicação, porque ninguém tinha pregado para mim, ninguém tinha falado nada, não teve um pastor. Foi num leito, num hospital, que eu aceitei Jesus e eu saí de lá para viver o evangelho. Então foi uma virada, porque tudo que eu acreditava, tudo que eu tinha na minha mente, não era nada daquilo que eu tinha aceitado viver. Então, por exemplo, para uma pessoa que não queria ter filhos, não queria casar, não aceitava ser mulher, tinha uma confusão mental perpétua sobre a minha própria sexualidade, sobre quem eu era, eu de repente me tornei uma cristã, mulher, ativa na obra, ativa na fé, entendendo que a Bíblia, na verdade, não agride a feminilidade, não agride a mulher como pessoa, e sim a protege, a ajuda.
Então a minha visão, ela literalmente virou de cabeça para baixo do dia para a noite. Isso foi muito difícil, eu tive que estudar muito a Bíblia para conseguir compreender o que era certo, o que era errado. Mas hoje, graças a Deus, eu estou muito bem, muito melhor que antes. Eu não tomo mais nenhuma medicação. Eu sou uma pessoa completamente curada de todas as comorbidades que eu tinha. Eu não tomo mais antidepressivo, eu não tomo mais calmante. Eu não tenho mais problemas com a minha mente, com o meu ser, nem com quem eu sou. Então, eu acredito que a maior superação da minha vida, ela foi de fato a minha fé. Porém, clinicamente falando, de uma pessoa que tomava 1 milhão de remédios por dia, que não conseguia viver sem remédio para rinite, para sinusite, para alergia no geral, para labirintite, que é uma doença incurável, hoje eu não tomo absolutamente nada e não sou mais dependente emocionalmente de coisa alguma também. Que linda essa história, tia, é realmente admirável. E quanto à sua criação, como foi ela? Você repetiria ela com os seus filhos? De jeito nenhum. A minha criação foi completamente distorcida, mas não por culpa dos meus pais, exclusivamente da minha mãe. E sim porque a pessoa ela vai ensinar o filho da maneira que ela foi ensinada. Meus pais, eles simplesmente reproduziam aquilo que eles acreditavam ser certos, mas eu vim de uma família completamente desestruturada, principalmente na questão sentimental. Então, não, eu não repito com a minha filha o que aconteceu comigo na minha infância. Meu marido não é como meu pai era, graças a Deus. E a minha mãe, depois de que ela também teve um recomeço, a minha mãe ela aceitou Jesus quando eu tinha 13 anos. E ela orou por mim, ela nunca me obrigou a ir para a igreja, ela nunca me obrigou a ler a Bíblia, ela sempre foi uma pessoa que ela me apoiava no que eu decidia fazer, porém ela sempre me dizia que aquelas atitudes que eu tinha foram as que levaram ela para o fundo do poço. Então, graças a Deus, ela foi um alicerce para a minha vida, mas ela mesma entende que se ela, naquela época que me criou, ela fosse cristã, ela teria me criado de uma forma completamente diferente. Sim. E ainda sobre a sua criação, como você acha que ela afetou nas suas tomadas de decisões ao longo da sua vida? Afetou muito, porque como eu não via uma referência no casamento dos meus pais, eu não queria me casar. Como eu não via uma referência nos meus irmãos, eu não queria ter filhos. Certo. Então ela afetou diretamente. Tudo que eu acreditava que as minhas ideologias me trariam libertação é baseado numa vida de escravidão que eu via que minha mãe tinha. Afetou muito, mas no meio do caminho, graças a Deus, Deus me encontrou e eu consegui, pelo menos eu e meu esposo tentamos manter um parâmetro bíblico para nossa casa, para nossa vida e para a vida da nossa filha. Entendi. Você acha que você já alcançou o seu propósito de vida? Não, estou muito longe. Mas eu acredito que eu estou no caminho certo, não porque eu trilhei. Eu queria ser médica, eu estudei inclusive. Não cheguei a me formar. Não cheguei, inclusive, nem a entrar na faculdade de medicina, mas eu fiz alguns cursos na área da saúde. Porém, quando eu comecei a ir para a igreja, comecei a fazer teologia, Deus ele literalmente me virou do avesso e me direcionou para a área da educação. É por isso que hoje vocês são os meus bebês. Entendi. E sua versão mais nova, estaria orgulhosa do que você se tornou? Acredito que sim. Apesar de não ter muito como explicar isso, porque a minha versão mais nova ela era completamente diferente do que eu sou hoje, mas eu acho que se eu continuasse trilhando o caminho em que eu estava, hoje eu não ia ser uma pessoa boa. Na verdade, eu acho que eu seria um ser humano bem desprezível. Entendi. E qual foi o seu maior erro que te ensinou a sua lição mais preciosa? O meu maior erro foi me afastar de Jesus. Esse foi o meu maior erro, porque a igreja católica é muito diferente da igreja cristã que eu frequento hoje. Eu não tenho as mesmas ideias que eu tinha quando eu era católica, mas o catolicismo me falava da Bíblia, me falava de Jesus. E eu literalmente virei as costas e eu me decepcionei com pessoas, com histórias e não com Jesus. Na verdade, Jesus nunca me fez nada para eu ter virado as costas para ele. Então esse para mim, com certeza, foi o meu pior erro. E foi isso que me levou pro fundo do poço quando eu estava depressiva. Entendi. E para finalizar, qual é a mensagem que você daria para sua versão mais nova e a sua versão futura? Para minha versão mais nova, eu ia dizer, querida, pelo amor de Deus, para de fazer bobagem. Para de criar ilusão na sua cabeça e ir pelas coisas que você acha que é certo, porque você tá se ferrando. Essa é, com certeza, a melhor coisa que eu poderia dizer para eu do passado.
E eu do futuro não desiste. Porque se hoje não tá fácil, eu sei que aí na frente também não vai estar. A tendência é piorar, mas não desista. Lembra de onde Deus te tirou e não sai do caminho. Entendi. Muito obrigada por todo o seu relato. Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muito mais pessoas e a gente fica muito grato pelo seu tempo. E é isso. Tchau! Minha mãe tá me procurando, perguntou onde cê tá. Perdido com os cria no cruzeiro do Neymar. Tô perdido com os